Gente, bom dia a todos, encarnado e desencarnado, né? Sejam todos bem-vindos e para mais uma reunião pública, né? E eu queria convidar a todos que a gente checasse no celular aqui para make sure que tá no VibraCal, né? O desligar para que a gente possa realmente prestar atenção nas lições de hoje que Jesus vem trazer, né? Nessa manhã. A lição de hoje ela é do livro Vinha de Luz, por Franciscano Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. E ela é a lição de número 89. E essa lição, ela assim, é um espetáculo. Chama-se Na Intimidade do Ser. Realmente, ela toca a gente lá dentro mesmo. Então, eu convido todos para entregar o coração para essa mensagem. Lição 89, Na Intimidade do Ser. Vós, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, revesti-vos de entranhas de misericórdia, de benignidade, humanidade, mansidão e longanimidade. Isso está em Paulo. São palavras de Paulo, Colonicenses, capítulo 3, versículo 12. Indubitavelmente, não basta apreciar os sentimentos sublimes que o cristianismo inspira. É indispensável revestirmos dele. O apóstolo não se refere a raciocínios, fala de profundidades. O problema não é de pura celebração, é de intimidade do ser. Alguém que possua roteiro certo do caminho a seguir entre multidões que os desconhecem é naturalmente eleito para administrar a orientação. Detendo tão copiosa bagagem de conhecimento acerca da eternidade, o cristão legítimo é pessoa indicada a proteger os interesses espirituais de seus irmãos na jornada evolutiva. No entanto, é preciso encarecer o testemunho, que não se limita à fraseologia brilhante. Imprescindível é que estejamos revestidos de entranhas de misericórdia para enfrentarmos com êxito os perigos crescentes do caminho. O mal, para ceder terreno, compreende apenas a linguagem do verdadeiro bem. O orgulho, a fim de renunciar aos seus propósitos infelizes, não entende senão a humildade. Sem espírito fraternal, é impossível quebrar o escuro estilete do egoísmo. É necessário dilatar sempre as reservas de sentimento superior, de modo a avançarmos vitoriosamente na senda da ascensão. Os espíritas sinceros encontrarão luminoso estímulo nas palavras de Paulo. Alguns companheiros, por certo, observarão em nossa lembrança mero problema de fé religiosa. Segundo o seu modo de entender, todavia, entre fazer o psiquismo por alguns dias e solucionar questões para a vida eterna, há sempre considerável diferença. Cara, essa lição, ela veio lá dentro, sabe? Que quando eu li, sei lá, passou um filme na minha cabeça, porque ela vem chamar a atenção da gente para, na coisa de falar da intimidade do ser, ele vem procurar mostrar desse conhecimento, quando a gente aprende aqui, de, de pôr em prática tudo aquilo que a gente aprendeu, né? O verdadeiro cristão, ele vai pôr em prática, né? O verdadeiro espírito, ele vai pôr em prática todo esse conhecimento dele, não é só no intuito de falar em si, mas é de exemplificar. Então, a lição ela vem chamar para esse lado, só que a diferença aqui não é da gente estar aqui falando, porque tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, a gente não pode ter esse direito, mas a melhor forma de falar do Espiritismo, do Evangelho de Jesus, é exemplificando ele.
E é incrível, porque quando a gente começa a ter esse conhecimento na nossa vida, a gente começa a ver as mudanças acontecendo na nossa vida. De pouquinho você vai vendo que você vai mudando, mas depende do esforço que cada um vai fazendo também, né? E ele chama a atenção que é o que ele fala, que não é um caminho fácil para essa escolha, né? E quando eu falei que essa lição ela veio me refletir, passou um filme na minha cabeça, é que é justamente isso, quando a gente escolhe mudar de vida, eu lembrei disso porque eu já comentei aqui, eu falei, né? Eu já frequentava o centro no Brasil, fazia trabalho, quando eu vim para cá eu fiquei 13 anos afastado. E quando você descobre e você quer parar, no meu caso, né, tinha amigos, festa final de semana, no domingo, e aí vai tomar cerveja, curtir, e você começa, em vez de sair no sábado anterior, né, encher a cara, você decide guardar o seu sábado um pouco, relaxar, para no domingo você ir bem e buscar uma palavra de conforto. E eu lembro que muita gente, eu lembro amigos meus falavam assim, que achava que eu estava ficando fanático, né? Porque eu comecei a falar e o bem que aquilo estava me causando, eu começava a falar daquele bem que eu, poxa, cara, enquanto eu sinto, cara, um negócio bom, um pessoal bacana e tal, e eu estou bem empolgado, eles têm estudo e tal, eu vou fazer. E muita gente começou a olhar assim de uma forma diferente. Esses são os percalços da vida, né, que a gente vai encontrar. Nem todo mundo está preparado para entender isso que hoje a gente está entendendo. Só que levou tempo também. E cada um vai vir dentro do seu tempo. Só que a gente fica, às vezes, um pouco chateado. Eu lembro que eu fiquei um pouco chateado com essas pessoas. E, por alguma razão, eu fui acabando perdendo essa amizade, porque o ambiente já não me pertencia. Que o pessoal todo final de semana queria sair para show, queria aproveitar, e era aquela balada que eu estava seguindo. Tá entendendo? Então, quando eu busquei isso aqui, né, que eu vim aqui para essa casa, uma quinta-feira, procurando ajuda, como a maioria de todos aqui. Então, assim, hoje, graças a Deus, ter esse conhecimento da minha vida e ter a oportunidade de trabalhar, me transformou. Me transformou num pai melhor, num marido melhor, numa pessoa melhor, não estou dizendo para os outros, para mim, porque eu vejo a mudança em mim. E hoje, quando a gente tem esse conhecimento, nós somos responsáveis pelas pessoas que ainda não têm, que é o que a lição fala aqui também. Porque a gente não consegue aprender se não põe em prática. Todo mundo aqui que fez a escola, que passou pelo ano letivo, sabia que no final do ano todo mundo tinha que passar, né? Porque senão ia repetir de ano. Assim somos nós hoje. Com esse conhecimento, com a vida que levamos, com a oportunidade de reencarnar aqui, né? E melhorar, evoluir, cada um dentro do seu tempo, cada um dentro do seu limite. Então, assim, estamos no mesmo planeta porque temos a mesma sintonia praticamente, mas não somos iguais. Ter esse conhecimento que vem tocar na nossa intimidade do ser, é esse conhecimento que vem trazer essa mudança. Na intimidade do ser é justamente isso, é chamar essa mudança que tem da gente, dizer nossa responsabilidade para com os nossos irmãos que não têm conhecimento. Aí eu peço paciência, Deus me dá paciência. Para eu exercitar a paciência, eu vou encontrar pessoas rudes, ignorantes na minha vida. E eu comentei isso aqui há muito tempo, quando eu trabalhava no car wash, falei isso aqui algumas vezes, um tempo atrás. Eu falei, ai meu Deus, me dá paciência, porque eu atendia, eu trabalhava com cliente todo dia atendendo e eu pegava muita gente ignorante. Eu vinha com um sorriso bem da vida e as pessoas, muitas das vezes, ignorantes comigo. Nem respondia o bom dia que você dava, o boa tarde, whatever. Tá entendendo? E aquilo ali me trazia, às vezes, um mal-estar, me deixava entrar na sintonia. E uma vez vi uma palestra,
aqui, eu não lembro de quem, a gente para assim e olha, né? Gente, a gente não sabe, o mal da gente é que a gente não se coloca na posição do outro. Eu não sei o que aquela pessoa está passando. Às vezes aquela pessoa que eu estou achando que é ignorante está com alguém doente no hospital. Ou ela perdeu um filho, ou ela perdeu um parente. Então eu não sei, eu não procurei saber. Um exemplo, estou vendo vocês aqui. Vocês estão todos bem? Espero que sim. Mas todo mundo aqui pode ter um problema que está afetando a sua vida, que está deixando você triste, que tá... Eu não posso questionar se um dia der um bom dia e a pessoa não me responder. O problema é que quando a gente não coloca, a gente vê, a gente se melindra com essas coisas. E quando a gente tá com esse conhecimento e se coloca na posição do outro, a gente olha de uma forma diferente. E aí é onde eu via, parei de pedir paciência, eu falei, me dá discernimento, Deus. Porque paciência eu não estou sabendo ter. Se tá assim, eu precisava desse conhecimento. Então, são essas coisas que a gente tem que prestar atenção. De saber do nosso conhecimento, de ter a responsabilidade, de ter não só o conhecimento, mas ter a responsabilidade com ele. Nosso dia a dia, com os nossos irmãos que estão lá fora, que não tem essa luz na vida deles, que é o Espiritismo, né, que abre os nossos olhos de uma forma diferente, né, para que nós somos responsáveis por essas pessoas também. Saber lidar com isso é responsabilidade nossa. Uma vez que a gente tem esse conhecimento na nossa vida, você não tem como dizer eu não sabia, porque a tua consciência vai acusar da tua negação. A partir do momento que eu sei que desse conhecimento eu disser que eu não sabia, eu estou mentindo. E por mais que aquela pessoa não saiba, a sua consciência vai te acusar que você sabe e você está jogando a oportunidade fora. E isso, né, é uma coisa que, infelizmente, o resultado disso você vai descobrir quando partir dessa para melhor. Quando chegar no plano espiritual, nada do que a gente esconde aqui, a gente não consegue esconder do lado de lá. E a consciência, quando ela mostra das oportunidades que nós tivemos aqui, jogamos fora, é muito dolorido. É muito dolorido. Nós vemos pelas palestras que assistimos, pelos livros que nós lemos, de espírito relatando a experiência pós-morte, das oportunidades que tiveram, jogaram fora. E a gente tem tudo isso aí, gente. Tudo isso aí é nosso alcance, é só chegar na biblioteca e encontrar os livros, tudo isso aí para a gente poder aprender realmente e ser mudança, não só na nossa vida, mas na vida das pessoas lá fora. Vamos aproveitar a oportunidade que a gente está tendo pela nossa vida de estar aqui. Ninguém chegou aqui à toa. Ninguém chegou aqui à toa. Todo mundo está aqui porque tinha que estar aqui. Nada que Deus faz é imperfeito. Nada. Saímos do Brasil para um país desconhecido. Uma boa parte aqui veio sozinha, sem família, sem nada. Chega aqui, encontra o Getúlio. Foi um acaso? Não foi, gente. Não foi. Porque uma vida toda que eu trabalhava no centro que eu frequentava no Brasil, eu não tinha esse tipo de trabalho hoje aqui. Eu não dava passe. Hoje eu vim para cá trabalhar numa terra que não é a minha terra. E hoje o que eu faço aqui, trabalhando, conhecimento, onde eu estudei foi mais aqui, tive a maturidade na minha vida espiritual, eu adquiri aqui nessa casa, com esses conhecimentos, com esses estudos, com a abertura, com as pessoas que eu conheci aqui e conheço, que eu convivo com elas no domingo, durante a semana no tratamento, com as experiências das pessoas que eu encontro no atendimento fraterno. Então vamos saber utilizar esse conhecimento não só a nosso favor, mas a favor dos nossos irmãos, que é a responsabilidade nossa. E saber que a escolha que nós fazemos não vai ser uma caminhada fácil. Mas a gente tem que saber que lá no final, Deus sempre vai estar com a gente. E vai dar sempre solução para os nossos problemas. Só basta ter fé. Fé. E a gente vai conseguir vencer. Todo mundo.
Meu tempo acabou. A lição foi de número 89 do livro Vinha de Luz. Para quem quiser dar uma olhada, ler e refletir um pouco. Chama-se Na Intimidade do Ser. Eu convido a todos agora que a gente possa levar o nosso pensamento a Deus, Pai maior, nesse momento, e agradecer a Ele a oportunidade de hoje. Jesus, nessa manhã queremos te agradecer a oportunidade que tem dado a cada um de nós aqui, de estarmos aqui reunidos em Teu nome, para mais uma reunião pública aqui no Getú. Pedimos a Tua bênção, Jesus, para que esse conhecimento, essa lição de abertura, o livro dos Espíritos, o Evangelho, venha trazer mudanças em nossa vida, tocar o nosso ser intimamente e trazer mudança na nossa vida, na vida das pessoas que vamos conviver no nosso dia a dia. Abençoa, Jesus, as pessoas que por algum motivo não puderam estar aqui hoje. Que a Tua paz, o Teu amor e a Tua luz se faça presente em nossos corações, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Gente, vamos para o Livro dos Espíritos. Tá com selo? Com o Wallace, né? Tá bom, Wallace. Tem que usar isso, né? Tô sumido daqui que eu até esqueço disso. Vamos lá. Bom dia, gente. Bom dia. Tudo bem com vocês? Vou botar um microfonezinho aqui que é pro povo que tá assistindo a gente, né? Pelo menos ouvir a gente. Cadê meu livro? Gente, nós estamos no Livro dos Espíritos, na pergunta 590, que hoje eu vou fazer. E nós estamos falando dos reinos. Nós estamos falando dos reinos. Dos 3 reinos, minerais e as plantas. Na pergunta 590, cadê? Aqui. E a pergunta 590 diz o seguinte: não há nas plantas, como nos animais, um instinto de conservação que as leva a procurar aquilo que lhes pode ser útil e a fugir do que lhes pode prejudicar? E a resposta é a seguinte: se o quiserdes, uma espécie de instinto. Isso depende da extensão que se atribua a essa palavra, mas é puramente mecânico. Quando nas reações químicas vê de 2 corpos se unirem, é que eles se afinam, quer dizer que há afinidade entre eles, mas não chamais a isso de instinto. Nesse capítulo, eles vêm falando exatamente sobre a inteligência dos animais e as transformações pelas quais, né, tudo passa nesse universo. Então, questionam sobre as plantas, sobre a inteligência, sobre a maneira, a forma como os animais agem e respondem. E aqui ele está falando mais uma vez, que os meninos deram uma explicação muito boa aqui no domingo passado, a respeito da última pergunta, que foi: certas plantas, como a sensitiva e a dioneia, por exemplo, têm movimentos que acusam uma grande sensibilidade, em alguns casos uma espécie de vontade, como a última, cujos lóbulos apanham a mosca que vem pousar sobre ela para sugar-lhe o suco, e a qual lhe parece haver preparado uma armadilha para a matar. Essas plantas são dotadas de faculdade de pensar? Têm uma vontade e formam uma classe intermediária entre a natureza vegetal e a animal? Constituem uma transição de uma para a outra? E aí a espiritualidade respondeu: tudo é transição na natureza, pelo fato mesmo de que nada é semelhante e, no entanto, tudo se liga. As plantas não pensam e, por conseguinte, não têm vontade. A ostra que se abre e todos os zoófitos não têm pensamento, nada mais possuem que um instinto natural e cego. E Kardec deixou uma explicação aqui pra gente, uma nota aqui pra gente, dizendo o seguinte: o organismo humano nos fornece exemplos de movimentos análogos sem a participação da vontade, como as funções digestivas e circulatórias. O piloro se fecha ao contato de certos corpos para negar-lhes passagem.
O mesmo deve acontecer com a sensitiva, na qual os movimentos não implicam absolutamente a necessidade de uma percepção e menos ainda de uma vontade. A espiritualidade está tentando nos explicar aqui que animais são animais, plantas são plantas no nosso planeta. Eu costumo falar com o meu cachorro, na próxima encarnação ele vai voltar gente, né? Porque ele é muito inteligente. Hoje mesmo ele me deu mais uma, né? Plantou mais uma comigo. Eu fico só olhando ele assim. Eu levanto com ele de manhã para ele lá fazer dar a mijada dele, fazer o cocô dele e tal, né? Aí chegou na esquina, tá frio. Chegou na esquina e ele tem problema de pele. Eu sinto que ele sente frio, sabe? Chegou na esquina e ele parou. Aí ele ficou assim, olhou pra minha cara e eu falei assim, rapaz, ó, faz qualquer lugar aí, ué. Eu vou pegar mesmo. Aí ele ficou assim, eu vejo que ele fica procurando onde vai fazer, né? Apontou lá pra cima do morro, eu falei, não vou subir não. Aí ele já parou. Parou, olhou pra minha cara assim, e já voltou, e olhou pra um lado, pro outro, e voltou pra casa, na direção de casa. Não fui eu que mandei, de vez em quando eu intrujo ele, né? Eu falo com ele assim, ó, vamos voltar pra casa? Aí ele já dá uma paradinha assim, olha a minha cara e pega a reta de volta. Mas já pegou a reta de volta por si só. Falei, ué. Aí eu voltei pra casa, né? Tô seguindo ele. Aí logo na frente ele fez cocô dele lá, eu limpei e continuou e foi embora pra casa e foi embora direto pra casa. Então eu falo com ele, ele é muito inteligente. Ele é realmente inteligente. Então eu estava lendo um pouco sobre esse assunto e estava vendo. Realmente eles têm uma certa inteligência. Os animais têm uma certa inteligência. Inclusive no nosso mundo aqui, você vai descobrir, a ciência já mostrou isso, já provou isso pra gente, que os cavalos, os do mar, né? Os golfinhos, as baleias, e os cachorros são os animais mais da inteligência mais avançada que tem, no limite de inteligência deles. Eles não têm a nossa inteligência. E não quer dizer que o meu cachorro na próxima encarnação vai voltar. Gente, pode acontecer, mas isso não é... Como é que eu diria isso? Não é regra de base. E se acontecer, isso é com a espiritualidade. É eles que vão tomar providência com isso. A gente não pode falar que isso não pode acontecer. Isso pode realmente acontecer, pode ser. Porque tudo no universo divino evolui. Tudo no universo divino evolui. Nada no universo divino fica estático. Não tem nada fica estático. Por mais parado que você pense que você está, você não está. Alguma coisa está movimentando. Tem alguma coisa movimentando, porque não para. Nada para. E é isso que causa todas essas transformações que existem no universo hoje em dia. O universo de hoje não é o mesmo que era na época em que a gente era criança. É outro universo. Então, é importante saber que amanhã ou depois, mesmo que o meu cachorro vire gente e amanhã ou depois venha a ser um espírito encarnado como nós, na fase hominal, do lado dele vai ter sempre cachorro, planta, pedra, vai ter sempre isso aí. Porque todos os reinos têm a mesma coisa. Estava lembrando de Nosso Lar, aí agora mesmo estava pensando, lembrando de Nosso Lar, quando o André como é que ele está parado, está esperando o pessoal que vai chegar, trazendo os espíritos que eles forem recolher. E ele fala dos animais. Tem uns animais que ajudam nesse transporte, que não é um burro, nem é um cavalo, sabe? Não é um animal que a gente conhece aqui, do jeito que a gente conhece, que são os animais que seriam, né, que carregariam um boi, né? Carregariam no carro de boi, whatever, toda cana, toda a produção, e que sai puxando aquilo para lá. Não é exatamente isso, mas é um animal. Ele fala até do ibis, né? Acho que é ibis voador, né? Que sai comendo tudo enquanto é energias negativas que está no caminho, para que o pessoal trabalhe normalmente. Quer dizer, existem animais em todos os planos de vida. E não quer dizer, né, a mesma coisa, isso não quer dizer que esses animais virão a ser um ser humano, um ser hominal no futuro. Isso aí, se existe realmente, é só a espiritualidade que trabalha. É um outro departamento no mundo espiritual que toma providência com isso. Para nós aqui, cachorro é cachorro, animal é animal, mineral é mineral, vegetal é vegetal. Não é daqui que você vai olhar para uma árvore ou para um animal e vai lá com ele, que ter certeza que na próxima encarnação ele vai voltar um ser humano, certo? Mas é muito interessante ver as afinidades, como ele disse aqui nessa pergunta que nós estamos estudando hoje. Há, se o quiser, de uma espécie de instinto. Isso depende da extensão que se atribua a essa palavra, mas é puramente mecânico. Quando nas reações químicas, vê de dois corpos se unirem, é que eles se afinam,
Quer dizer que há afinidade entre eles, mas não chamais a isso de instinto. E isso é muito interessante no nosso universo, porque até nós vivemos de afinidades. O Rafael estava falando aqui agora na abertura. Peraí, só um minuto, vou deixar você falar. Rafael está falando aqui na abertura. Nós estamos juntos aqui por quê? Porque a gente se afina nesse mesmo entendimento, nesse mesmo desejo. Sintonia, é a sintonia. A mesma coisa que você vê, advogados estão sempre misturados com advogados, ou com, né, com aqueles com quem eles vão defender, mas na maior parte das vezes eles estão sempre juntos ali, tentando descobrir como é que vai fazer para resolver. Médico, mesma coisa, está sempre junto com os médicos, você não vê. Você vê na necessidade, quando ele sai para ir cuidar de outra necessidade, mas fora isso, eles estão sempre juntos ali em si, porque juntos eles vão descobrir novos caminhos, novos meios, aquilo que ele descobriu, que eu não descobri, baseado naquilo que eu descobri junto com o que ele descobriu, nós vamos sair num outro resultado. Então, o nosso universo divino é assim, é cheio de afinidades. E nós todos somos partes disso. Fala, Lu. Eu só queria deixar claro para você que esse assunto tem sido bem polêmico nas últimas semanas, né, com relação ao espírito, ao progresso máximo de cada espírito. Igual, por exemplo, a gente sabe que quando o espírito... Obrigada. Quando o espírito o nosso espírito chega no grau máximo de evolução da perfeição, nós sabemos que nós somos espíritos perfeitos para o nosso grau de espírito. A gente nunca vai ser perfeito igual a Deus, porque a gente não pode fazer essa transição de espírito para Deus, né? Então, o grau máximo de perfeição que é permitido a um espírito ter. Agora, se você é um espírito animal e você é o cachorro e você chegou no grau máximo daquela evolução para aquele tipo de espírito, pelo que a espiritualidade tem nos falado até então, não, igual você disse, não que não possa acontecer e tal, lá acontece muito mais coisas do que a gente sabe. Claro. Mas pelo que nos é trazido até hoje, um espírito de um cachorro não vai vir a ser um espírito de uma pessoa humana, né? Então, eu só queria, porque isso tem gerado muito polêmica nas últimas semanas aqui. Então, só pra gente, é o grau máximo de evolução para aquele tipo de espírito. Não quer dizer que eu, como humano, Jesus como espírito, chegou no grau máximo de perfeição, que ele é igual a Deus, porque ele nunca vai ser Deus, né? Então, eu só queria trazer. É muito importante que nós nos lembremos do detalhe de que é importante cuidar do eu, que é o ser mais importante depois de Deus e Jesus, é o eu. Porque igual, por exemplo, guerras. Também vou chegar no que ela acabou de falar aí. Guerras, está acontecendo tantas guerras, tanta gente desencarnando. O que a gente pode fazer por isso? Vão chegar lá e mandar parar a guerra? Você não vai fazer um negócio desse. Ela vai acontecer, ela vai continuar acontecendo. Fica pra gente o quê? Orações, o que a gente tem que pode doar e entregar. A gente faz o que pode. Mas ir lá resolver o problema, a gente não vai. A gente pode dar uma mãozinha aqui ou ali. Mas no fundo, o que sobra é só o eu. Que a única coisa que eu posso fazer é fazer essa oração. Então, você tem que cuidar de si, para que você esteja pronto para poder oferecer, igual o Rafael comentou aqui, a respeito dos amigos que a gente perde, a partir do momento que a gente faz as mudanças que a gente faz. É muito importante lembrar que, a partir do momento que você fez a mudança, você tem que entender que você criou coragem e fez a mudança, porque todos nós mudamos, todos os dias. Todos nós vamos mudar para uma situação superior, um dia, e ele vai ser o exemplo dos amigos dele. Porque amanhã ou depois, o próximo amigo dele que resolver fazer a mudança que ele fez, já sabe que tem ele como amigo, para poder chegar e bater um papo. Então, nós somos essa presença para todos, em todo o tempo. Então, é importante você estar pronto para o próximo que vai chegar perto de você e, o que é que eu faço? Você pode me ajudar? Você pode me dar uma mãozinha? Onde é que eu vou? E você está pronto para poder oferecer. Certo? Porque nós somos todos assim, todos nós vamos chegar nesse ponto. Então, esse tipo de situação vai acontecer muito entre a gente. Mas, a partir do momento que você criou a coragem e fez a mudança, siga em frente, porque ainda tem muito que se aprender. Muito. Isso aqui, para nós, a gente ainda não saiu do berço ainda. A gente está aprendendo a ficar em pezinho, firme nas pernas, a partir do momento que você lembra que existe um Deus, existe um Jesus, que é o caminho para a gente, e você vai ter que seguir esse caminho, porque aí você vai começar a dar o primeiro passo. Então, esse aqui é o primeiro passo para que a gente possa ter esse entendimento. Todos os entendimentos que a gente vai precisar para chegar lá. Mas isso aqui é tudo? Gente, tem muita coisa para se aprender no universo divino. Por isso que eu estou falando. O que ela falou aqui é certíssimo. Se os animais daqui, alguns animais daqui, alguns dos animais que nós temos aqui, um dia vão se tornar um ser hominal, isso é com a espiritualidade, não é com a gente.
Nós não vamos poder fazer nada por ele. Nada. A única coisa que a gente vai fazer é tratá-lo com respeito, porque ele é um animal, ou a planta, ou, inclusive esse capítulo chama muita atenção da gente para isso. Respeito para tudo que é criação divina. Porque se está aqui, é para nós. Por que a gente vai destruir? A gente tem que dar um jeito de melhorar e fazer com que as coisas fiquem melhores para o próximo que virá depois da gente. Porque nós estamos partindo para uma próxima etapa da história. Fala, Carlos. Wallace, só um adendo no que a Luciana falou. Espírito, com E maiúsculo, ele recebe esse nome a partir do momento em que o princípio vital, inteligente, que navegou nos 3 reinos, mineral, vegetal e animal, recebe o livre-arbítrio. Então, nós, seres humanos, a partir do momento que a gente recebe o livre-arbítrio, porque a gente já passou por aqueles 3 reinos, a gente recebe o nome de espírito, com letra maiúscula, como explica Kardec. Então, esse princípio, ele realmente, nós, para sermos hominal, nós navegamos nesses 3 reinos anteriormente. Essa transição de animal para hominal, ela hoje em dia não acontece mais nesse planeta, porque o nosso planeta não é um planeta primitivo. Aconteceu há milhões e milhões de anos atrás, quando o nosso planeta era primitivo. Hoje em dia não tem mais essa mudança. Aquele cachorro que a gente gosta tanto, você gosta tanto do seu, eu gosto do meu, um dia ele vai chegar a ser isso, mas não nesse planeta. Porque esse planeta não está nessa fase de transição, mas esse planeta progrediu. Então, eles vão passar por isso, e isso é justamente a bondade de Deus. Porque ele não seria bom e justo se aqueles seres que estão ali ficassem ali para o resto da vida, eternamente. Então, eles vão chegar a ser o que a gente é, do mesmo jeito que a gente vai chegar um dia a ser o que Cristo é. Um espírito crístico. Todos nós estamos em evolução. O tempo que isso vai demorar é de cada um. E depende de cada um. Depende de cada um. Depende do entendimento e da prática de cada um. É. Porque aquilo que a gente aprende aqui é exatamente isso, que aliás até o Rafael falou aqui na abertura. Aprendeu, põe em prática, meu. Entendeu? Você tem que ficar craque no assunto. É igual você formar para médico, aprende a abrir um animal lá na mesa, lá, descobrir onde estão os órgãos e tudo mais. Esse aqui está com defeito assim, é só você costurar aqui, papapá. Amanhã depois você vai fazer com um ser humano. Aí você não faz? Existe. Você não aparece mais? No dia que você voltar já mudou tudo. Além da Gênese, que faz parte do Pentateuco, o livro dos Espíritos, falando sobre isso, existem outras literaturas também, falando sobre essa mudança entre animal e... Um deles é o espírito... os animais têm alma. É um livro? É um livro. Eu tenho 3 livros falando sobre isso lá em casa. Pois é, esse é o caminho. Se você vem aqui, descobre que existe realmente um Deus, porque eu tenho uma fé enorme nesse Deus. E tenho certeza que todos vocês que vieram aqui à procura sabem lá do quê? Ou simplesmente um lugar onde encontrar, ou ouvir mais sobre Deus, ou por alguns problemas que a gente tem atendimento fraterno aqui na quinta-feira. E muitos de vocês aqui já vieram, estão aqui fazendo até tratamento aqui com a gente. Aí é hora de você parar e dar uma analisada. Valeu? Tá valendo a pena? Não tá? Tá? Tá. Então você tem que entrar dentro, gente. Entra dentro e vai estudar, porque ainda tem muita coisa que aprender. A gente aqui já tá tendo... Eu não vou dizer para vocês que nós somos superiores a vocês em nada, simplesmente porque a gente vem aqui, não tem nada a ver, sabe? Isso é porque a gente estuda, a gente procura e se dispõe a vir aqui a apresentar a abertura, livro dos Espíritos e Evangelho. Mas nós estamos no mesmo barco, mas de uma maneira ou de outra, todos nós aqui já estudamos um pouquinho mais daquilo que vocês ainda não estudaram. Então, se você quer aprender um pouco mais, entre no estudo, procure ler, procure aprender. O que mais importa nessa parte todinha é aquilo que você citou. É o respeito que a gente tem que ter pela oportunidade. Pela natureza. Por tudo. Pelos vegetais, pelos animais, do mesmo jeito que os seres angelicais respeitam a gente. Porque aqui no Livro dos Espíritos mesmo fala que a gente está para os anjos assim como os animais estão para a gente. É isso mesmo, essa é a realidade. Então, esse é um processo de evolução de cada um de nós. Todos nós procuramos, vocês vêm aqui todos os domingos, principalmente as caras que eu estou vendo aqui, quase todas eu conheço daqui de todos os domingos. Exatamente para isso, para poder receber essas informações e perceber que realmente você é um ser amado, querido,
Não é à toa que tem uma casa espírita que hoje, graças a Deus, a gente não precisa ficar escondendo para poder, ou se escondendo para poder aprender. Porque não estão caçando a gente por aí, não. Hoje a gente vem, a casa está aberta, tem rio, tem tudo que a gente precisa aqui dentro, para a gente poder sentar e ouvir. A única obrigação nossa, de cada um de nós, é ouvir, assimilar e colocar em prática. Tá? Eu não vou perguntar para vocês ainda se vocês querem fazer alguma pergunta, só por uma razão. Nós temos a pergunta 591 e é a última desse capítulo. Nos mundos superiores, as plantas são, como os outros seres, de natureza mais perfeita? E a resposta da espiritualidade é: tudo é mais perfeito, mas as plantas são sempre plantas, como os animais são sempre animais e os homens sempre homens. E aí tem uma pergunta, que tem um item aqui que fala assim: algumas pessoas fazem dessa resposta uma negação da continuidade evolutiva das coisas e dos seres. O leitor deve considerar que a resposta se refere à condição dos mundos superiores, onde há plantas, animais e homens, como nos inferiores, mas em escala avançada. A palavra sempre não é empregada aí no sentido de eternidade, mas tão somente para mostrar que os três reinos existem sempre em todos os mundos referidos. Aliás, uma frase não poderia contradizer o livro. Ok, certo? É aquilo que eu falei. Todos os mundos que a gente fosse, o meu cachorro, ou os do Carlos, ou de qualquer um de nós aqui, numa próxima encarnação nossa, a gente ia encontrar por aí como um ser hominal, pode olhar que em volta tem cachorro, tem passarinho, tem árvore, no mesmo lugar, em qualquer reino desse que a gente for. Em qualquer reino desse que a gente for, porque é assim que é. Se esses animais vão, como vai acontecer a transformação deles para o ser hominal, que é a última escala, a Luciana estava falando aqui, e é isso mesmo que ela falou, a última escala é a nossa. Hominal, daqui a gente vai se transformar em luz. Porque nós somos energia pura, infelizmente nessa densidade que está aqui por causa da nossa ignorância. A gente aqui, e aliás não pode nem reclamar, né, que a gente já evoluiu um pouquinho, né, para chegar nessa condição, e hoje, você parar para olhar no universo que a gente está vivendo, você evoluiu o suficiente, porque olha o universo que nós estamos. O universo que nós estamos é muito mais evoluído, sabe, muito tranquilo. Eu tava sofrendo muito ontem, estava até comentando sobre isso, naquele, acidente que teve lá no sul do país, do Brasil, que, nossa, varreu 2 ou 3 cidades. Lá você olha para o pessoal não estava preparado para aquilo. O pessoal não estava preparado para aquilo, para aquela pancada que levaram. Aqui você ouve, o pessoal avisa, né, que vai passar um tornado, alguma coisa assim, e já começa o Amber Alert, começa a te avisar para você ficar preparado. E a gente caça um jeito de fazer um trem qualquer, ou entra para dentro de casa, sabe, a gente cria um jeito qualquer para poder resolver. No Brasil eles não estavam preparados para aquilo, nós não tínhamos esse tipo de situação no Brasil. Agora está mudando tudo, ó, pra você ver, o planeta mudando, tudo evoluindo. Já tomaram uma pancada lá que varreu uma cidade. Você vê, eu fiquei triste por causa de um rapaz mostrar onde estava a casa dele. A casa dele foi varrida do lugar. O whatever que passou lá, que eu esqueci, chama tornado, né? Não sei se é um tornado, whatever. Passou lá e varreu a casa do cara. E o cara assim, com aquela tristeza, tinha tudo aqui, agora não tem mais nada. Não tem nada. Vai ter que recomeçar tudo novamente. Então, é muito importante a gente se preparar para tudo que vai acontecer nas nossas vidas para o futuro. Na situação em que nós estamos vivendo hoje, a gente já tem essa noção. Eu estou a caminho de algo melhor. Eu não estou lá atrás naquela, o que vai acontecer? Oh, meu Deus, ou existe um Deus? Não, hoje você sabe que existe um Deus. Você sabe que existem espíritos à nossa volta o tempo todo, que a espiritualidade já mostrou, já provou isso de todas as maneiras para a gente. E a gente está a caminho de coisas melhores. Aqui nós estamos falando exatamente do reino animal e o reino mineral e o reino vegetal, que existe em todos os planos em que a gente for habitar daqui para frente. Já existia em todos os planos que nós habitamos e vai continuar existindo sempre. O que vai acontecer com eles a gente não sabe, a gente só sabe que aqui eles são animais. Planta é planta, animal é animal e nós somos do reino hominal. Para chegar à condição de iluminados, seres iluminados, tem que estudar. Porque isso aqui já é uma informação que deixa todo mundo assim meio, né? Como a Luciana falou, tá sempre aquele debate, né? Será? Como é que é e tal? Então, a partir de agora que a gente começa a saber disso, é começar a trabalhar isso aí, começar a trabalhar isso com a gente, ter mais respeito, tanto por toda a vegetação, todas as plantas, tudo aquilo que acontece aqui no nosso planeta, como também pelos animais.
E especialmente por nós, seres humanos, que o Rafael trouxe muito bem aqui. A partir do momento que você resolve vir para cá, aceitar as lições que Deus nos traz, você vai mudar. E quando você mudar, você vai ser abandonado pelos seus amigos, porque eles não querem mudar. Eles não estão prontos para mudar ainda. Eles ainda não sabem que eles vão mudar para o futuro. Eles não pensam nisso. Mas olha, você já mudou, você já não é mais aquele cara, não vem tomar cerveja com a gente, não vem no domingo, não vem isso, não vem aquilo, não faz aquilo mais. Você vai ser abandonado. Então é importante você se preparar para isso. E, acima de tudo, como eu lembrei aqui daquilo que o Rafael falou, estar preparado para o dia da mudança dele. E no dia que ele descobrir que ele está mudando e que precisa mudar ainda mais, o Rafael era meu amigo de cervejinha e de, sabe, lá Deus mais tudo que a gente fazia, eu sei que eu posso contar com ele. É para ele que ele vai ligar. Ô, Rafael, pá, você está indo ainda naquela casa espírita? Eu posso estar com você? E por aí vai. Agora é a hora de vocês. Pergunta, gente. Fica olhando pra minha cara, não. Faz perguntas. É possível que vocês estão entendendo tudo sim. Fala, meu filho. Só um adentro, né? Claro. Esse assunto só vem mostrar da importância do estudo. Oh, yeah. O quanto é importante a gente estudar. Aprender todo dia. Cada vez, né, cada vez que a gente vem para aqui, que a gente acha que sabe, a gente descobre que não sabe de nada. O estudo, ele não tem fim. Você vê, para a gente entender essas coisas aqui, a gente está tendo esse debate, o Luciano comentou, está tendo um maior debate por conta dessa pergunta, certo? E a gente às vezes quer entender o que é Deus. Essa é o que eu falo, uma situação dessa vem mostrar para a gente a quantidade de estudo que a gente tem que ter e de mudança que a gente tem que fazer. O importante de tudo é como ele falou, vamos respeitar os reinos animais, o mineral, que está aqui para nos ajudar, faz parte desse planeta, porque é para a gente, né? E o mais importante é a gente sempre trabalhar o bem na nossa mudança. E com o tempo a gente vai ter esse conhecimento e ter esse entendimento para poder seguir adiante e ajudar as pessoas que não vão estar na mesma sintonia nossa. Ou no mesmo tempo. Ou no mesmo tempo. A sintonia é sempre a mesma, sabe? Cada um vai chegando, vai entendendo melhor essa sintonia, vai adicionando, e sempre a gente precisa de uma ajuda aqui ou ali. Deus é tão justo que até nisso. Para nascer, tem que ter dois. E geralmente, quando você nasce, mesmo que você seja renegado pelo pai e pela mãe, tem sempre um tio, um primo, tá todo mundo lá querendo pegar, trocar fraldinha, papapá, você está sempre precisando de alguém. Sempre. E Deus é justo, colocou todo mundo ali do seu lado. Você pode olhar que você nunca está sozinho. Nunca. Às vezes até aquele ponta de aterro chato que fica te incomodando está ali exatamente para te dar uma mão, para te mostrar que não seja como ele, ou não faça o que ele faz. Alguma coisa ele está te mostrando. Então nós nunca estamos sozinhos. Então é muito importante a gente entender isso. Existem os planos de evolução. Cada plano no seu plano, cada plano no seu lugar. No lugar onde existem esses planos, onde vamos dizer, né, se transforma em vegetal, ou como eu falo, mineral em vegetal, vegetal em animal, e o animal vai se transformar no hominal, isso era um plano completamente diferente do nosso aqui. O nosso aqui é o hominal, onde nós vamos viver essa vidinha que nós estamos vivendo, vamos ter os nossos cachorros, nossos papagaios, nossos bichos de estimação, e vamos ter as nossas plantas para tomar conta, o solo para poder organizar, tudo para ser organizado. E esse é o nosso papel. Trabalhar, aprender, respeitar, tratar com carinho a tudo e a todos. E eles não falaram, você acredita? Ninguém fez uma pergunta. Vocês são muito inteligentes. Graças a Deus. Tomara que vocês estejam entendendo tudo isso aqui direitinho. Eu só espero isso. O pessoal está bem evoluído aqui. Não tá? Não vou nem entrar no outro item aqui não, porque só falta 1 minuto aqui. Mas, olha, gente, a única coisa que eu sempre bato nessa tecla e vou falar para vocês. Nós vamos começar, essa foi a última pergunta desse item, desse capítulo, que é... Não, esse é o primeiro capítulo. Esse é o primeiro item desse capítulo. Esse é o capítulo 11, que se chama Os Três Reinos. E o primeiro item dele é os minerais e as plantas, nós acabamos ele aqui agora. O próximo, que agora, o segundo, que vai começar agora, é os animais e o homem. Ele começa na pergunta 592 e vai à pergunta... Nossa, mãe, muita pergunta. Até a pergunta 610. Olha para você ver, são várias perguntas.
Você não tem que, sabe, se você não tem ânimo, é isso mesmo. Se você não tem um ânimo e nem muita disposição e nem muito tempo, às vezes, para poder ler, lê pelo menos as 2 primeiras perguntas aqui do capítulo e esteja preparado para o próximo domingo. Porque no domingo que vem, na hora que chegar aqui, você pelo menos vai ter perguntas para fazer, ou alguma dúvida, algum medo. E esse é o conselho que eu dou com relação ao Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos é dividido em vários tópicos, sabe? Então você não tem que estudar o livro todo de uma vez, não, mas pelo menos pega o próximo tópico que nós estamos aqui agora, vai ser os animais e o homem, e começa a se inteirar, porque isso só vai acionar na gente aquelas perguntas, aquelas dúvidas, aquela curiosidade, para na hora que chegar aqui na hora do Livro dos Espíritos, pelo menos perguntarem alguma coisa. Tá bom, gente? Bom domingo para todo mundo. A pergunta próxima agora é a 592, para quem quiser saber, tá? E nós vamos passar por Evangelho segundo o Espiritismo, que a Lu vai fazer para nós. Você tem microfone aí, Lu? Agora, meu bem, vou deixar aqui para você. Como é que abre isso aqui? Bom domingo para todo mundo. Uai, que microfone baixinho. Né? Também, pelo amor de Deus, nem dó de mim, eu sou baixinho. Ai, ai. Bom dia, gente. Meu nome é Luciana. Então vamos dar continuidade aqui, né? É continuidade, sempre. Sempre, né? Não tem jeito. A espiritualidade prepara tudo pra gente com tanto carinho que um assunto sempre tem a ver com o outro, para que a gente saia daqui cheio de coisas que tem a ver com a nossa cabeça a mil, para a gente continuar colocando em prática aí pela nossa semana. Bom, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5. Bem-aventurados os aflitos. E o item 26 fala de provas voluntárias, o verdadeiro cilício. O que é cilício? Eu tive que ir lá no Aurélio procurar. Cilício, antiga veste ou cinto de tecido áspero, usado sobre a pele como penitência. Então, né, aquelas coisas que a gente usava antigamente, ou a gente usava antigamente para se martirizar, quando a gente se sentia culpado por alguma coisa, e depois a gente se bater bastante, a gente se sentia um pouquinho mais aliviado, né, das coisas que a gente fez de errado. Então a lição vai falar sobre isso. Eu vou ler o início, que é muito interessante. Perguntais se é lícito ao homem abrandar suas próprias provas. Essa questão equivale a esta outra. É lícito aquele que se afoga cuidar de salvar-se? Aquele em quem um espinho entrou, retirá-lo? Posso tentar me livrar daquela dor? Ao que está doente, chamar o médico? As provas têm por fim exercitar a inteligência, tanto quanto a paciência e resignação. Pode dar-se que um homem nasça em posição penosa e difícil, precisamente para se ver obrigado a procurar meios de vencer as dificuldades. O mérito consiste em sofrer sem murmurar. Vou pausar aqui nesse iniciozinho. O que ele está falando aqui? Né? Se a gente pergunta à espiritualidade, é justo eu pedir para as minhas provas serem abrandadas, para que elas se tornem um pouquinho menos pesadas? E ele fala, quando eu estou doente eu não posso procurar um médico? Ou só porque eu estou doente eu tenho que sofrer com aquilo, agonizar e morrer? Se um espinho entrou na minha mão eu não posso tirar? Ou seja, claro que a gente pode pedir para as nossas provas serem mais leves. Claro que a gente pode pedir isso. Isso quer dizer que a prova vai sumir? Isso quer dizer que eu não vou passar por aquela dificuldade? Não. Quer dizer que Deus vai me dar as forças, vai me dar fé, vai me dar tudo aquilo que eu preciso para sofrer sem murmurar. E assim a nossa prova fica mais leve. Porque uma vez que a gente começa a compreender que a prova é uma estrada
que me auxilia a entrar no caminho do trabalho e da edificação espiritual. A prova é algo que auxilia. A gente estava falando tanto de cachorro que eu estou ouvindo latido aqui. Tem mesmo, né? Ah, bom. Ok. A prova é algo que vai me auxiliar a crescer. Então, disso tudo que a gente estava falando aqui, Livro dos Espíritos. Se eu era um espírito assim, agora eu sou um espírito assado. Ou se eu comecei espírito simples e ignorante, e hoje eu sou um espírito ainda bebê na escala espiritual, mas que já progredi, já não acho normal matar alguém e jogar no lago, igual a gente falou aqui há poucas semanas atrás. Antigamente, o Haroldo foi lá no centro de Malden, há poucas semanas atrás, e ele falou, vocês acham que o planeta hoje está pior do que era antes? Antigamente a gente matava bebês e jogava no rio, era normal você andar ver bebê flutuando, cabeça flutuando pelo rio afora. Hoje em dia a gente não vê nada disso. É claro que acontece muita maldade ainda, é claro, nós estamos no mundo ainda de provas e expiações em transição, mas ainda de provas e expiações. Então, hoje a gente já não acha normal, a gente se revolta quando a gente vê muitas maldades. Antigamente era normal. Então não, o planeta não está pior, o planeta está cada dia melhor. Hoje a gente tem mais acesso às informações, então a gente vê e tem consciência e nos é trazido todas essas informações com relação às maldades que ainda são cometidas. Antigamente a gente não tinha essa facilidade de conhecimento, né, sobre a informação. O planeta está melhorando, nós estamos melhorando. Hoje eu sou um espírito, igual o Wallace falou, melhor do que eu era antes. E se eu não estou melhor, porque para a gente estar melhor, a gente tem que estar fazendo melhor, não é só porque eu estou aqui lendo muito, aprendendo muito nos livros que eu sou um espírito melhor, eu posso ter mais conhecimento. Mas a gente sabe que uma pessoa que tem muito conhecimento não necessariamente é uma pessoa boa. Ela pode ter muito conhecimento e não conseguir exercitar a bondade. E aí a lição vem aqui nos trazer algo muito interessante, que esse item todo fala de provas voluntárias. Então, voltando, prova é algo que nos ajuda a crescer. É a nossa estrada difícil, muitas vezes bem árdua, mas que a gente passa sem murmurar, se a gente passa por aquilo vendo que aquilo, ou tendo consciência de que sim, dói, é desconfortável, é difícil, choro, caio, tropeço, mas tudo isso é parte da minha estrada que está me levando a um ser melhor, que serei eu no futuro. A gente passa por aquilo, aprende a passar por aquilo sem murmurar. Ou seja, sem achar que isso é uma injustiça, sem achar que se alguém fez algo de mal comigo, aquela pessoa que é má, e eu não mereço aquilo. A gente começa a estudar, a gente começa a aprender que se eu estou passando por isso, ou é prova, ou é expiação. Então, prova é algo que auxilia um estudante, alguém que está querendo aprender para fazer melhor. Então, se eu passo por uma situação difícil, eu estou querendo praticar, igual o Rafael falou, a paciência. Se uma pessoa muito chata, muito difícil, muito rude vem, e eu lembro daquilo, hoje eu pedi paciência. Então vamos ver se eu consigo, porque Deus me dá quando eu peço. Consigo exercitar? Tentei, hoje eu consegui. Amanhã pode ter alguma coisa me incomodando e eu não consegui exercitar. Isso quer dizer que eu regredi? Não. Quer dizer que eu ainda estou subindo, mas que eu tenho os meus dias ali ainda que eu titubeio, que eu flutuo entre o lá e o cá, e eventualmente, quanto mais a gente faz, mais fácil fica, né? De exercer a paciência, por exemplo, do que a gente está falando aqui. Então, eu vou praticar mais as coisas que eu preciso praticar. Cada um de nós sabe aquilo que eu preciso trabalhar. Não quer dizer que uma pessoa extremamente paciente é uma pessoa melhor do que eu, ou que o espírito esteja mais avançado do que eu. Naquele aspecto, eu acredito que sim. Naquele aspecto de paciência, inclusive, não é só você não, Rafael, eu acho que eu estou ainda bem ali atrás.
Acredito que a maioria aqui já esteja um pouquinho mais à frente do que eu, no quesito paciência. Mas a gente tem isso. Algumas coisas é mais fácil para mim, outras coisas é mais fácil para você. Isso não me faz melhor do que você e nem aquilo. Quer dizer que eu preciso trabalhar naquilo mais. Bem, expiação. Expiação é quando eu passo por alguma coisa, alguma dor, algum sofrimento, com uma conotação mais de castigo. Porém, essa palavra castigo a gente tem que ter muito cuidado, porque a palavra castigo a gente sempre pensa como alguém está me castigando por alguma coisa. E nesse caso de castigo espiritual ou expiação, não é ninguém que está me castigando. É algo que eu fiz no passado, que hoje volta para mim como uma consequência daquilo que eu fiz a alguém. Isso. E passando por aquilo, eu terei menos chance de cometer aquele erro novamente. Então, a expiação é um castigo a alguém que infringiu a lei divina. Não é um castigo dado por ninguém, é um castigo que eu mesmo fiz para mim mesmo. Eu fiz para mim mesmo. A lei do retorno. Então tá. Se eu estou passando pelas provas e expiações, meu caminho difícil, árduo, mas eu tenho consciência que aquilo ali nada mais é do que um processo de purificação espiritual. E tem uma passagem aqui que eu vou ler para vocês, que eu estava ontem fazendo um estudo aqui da Revista Espírita, bem interessante, e ele fala... Será que eu não trouxe? Está aqui. Olha só como é interessante o que ele diz. Recuam ainda, os espíritos recuam perante a prova, quando se lastimam e se desesperam, perdendo assim os benefícios da prova. Quando a gente se desespera e lastima pelas coisas difíceis que acontecem com a gente está recuando perante aquela prova. Quem que escolheu? Eu que escolhi. A espiritualidade vem nos trazer que nós participamos do nosso planejamento reencarnatório, certo? Muitas vezes, muitos de nós está apto a isso. Algumas vezes não. Algumas vezes a espiritualidade, Deus interfere por nós porque nós não temos condições de escolher o que eu devo fazer, quais provas eu devo passar nessa reencarnação. Mas muitos de nós têm essa capacidade. A gente escolhe os gêneros da prova. A gente não sabe tudo o que vai acontecer nos mínimos detalhes. Muitas das coisas que acontecem com a gente hoje nada mais são do que consequências do nosso livre-arbítrio, aqui ainda, encarnados, nessa reencarnação. Então, quando a gente vai reencarnar, a gente escolhe o gênero da prova. Eu acho que se eu passar por certa situação de dificuldade financeira extrema, isso vai me ajudar nesse aspecto aqui que eu preciso crescer. Se eu conseguir passar por ela sem murmurar, se eu aprender com aquela situação. Eu acho que se eu nascer numa família muito rica, eu vou ter capacidade de exercer a minha humildade, porque vai ser muito mais difícil ser humilde e não egoísta. Esqueci a palavra do não egoísta. Mais fraternal, querer ajudar mais ao próximo, se eu nascer numa família muito rica, porque a espiritualidade nos fala que é uma prova muitas vezes muito mais difícil para a gente conseguir exercer a caridade ao próximo, ao irmão, solidariedade. É muito mais difícil, porque é tudo muito fácil para a gente quer mais, e a gente sabe disso, é uma prova muito difícil. Então a gente escolhe o gênero da nossa prova de acordo com o que a gente precisa trabalhar. E se eu consigo passar por aquilo com resignação, sem murmurar, sem me desesperar, eu vou ter uma colheita muito frutífera. Eu vou me beneficiar muito dessa dor que eu possa ter passado. Esse item fala o seguinte: já que é tão válido assim, né, a gente passar por aflição, ele fala,
já que Jesus disse bem-aventurados os aflitos, haverá mérito em procurar alguém, aflições que lhe agravem as provas por meio de sofrimentos voluntários? Por isso que ele começa falando aqui do cilício, que é o cinto que a gente usava para se machucar antigamente. É válido, então, eu buscar aflições, ou eu buscar sofrimento para que eu me depure? E o item vem nos chamar a atenção para o seguinte. Ele fala, vou ler essa partezinha aqui. A isso responderei muito positivamente. Sim, sim. Há grande mérito quando os sofrimentos e as privações objetivam o bem do próximo. Porquanto é a caridade pelo sacrifício. Não quando os sofrimentos e as privações somente objetivam o bem daquele que a si mesmo as inflige, porque aí só há egoísmo por fanatismo. Então, se eu estou procurando sofrimento, se eu estou procurando me privar de coisas para eu me depurar, isso é válido? A espiritualidade fala sim, se isso vai causar bem a alguém. Se for só para o seu próprio benefício, não tem bem nenhum nisso. Ele, inclusive, fala aqui das pessoas que escolhem se retirar num convento ou num lugar sem ter acesso, sem ter esse convívio com outras pessoas, para que ela possa se purificar. E se há bem nisso, ele fala, não. Imagina o bem que essa pessoa poderia estar fazendo se ela estivesse presente na sociedade. Se ela estivesse presente, interagindo com outras. Então, só há bem em buscar sofrimento ou privações se isso vai estar auxiliando alguma outra pessoa. Caso contrário, é egoísmo por fanatismo. A espiritualidade nos fala, o evangelho nos fala. Eu ir lá pegar o chicote e ficar me chicoteando porque eu não fui paciente com a pessoa que me tratou mal no trabalho, o que quer que seja, ou vou fazer um jejum de não sei quantos dias, ou eu vou ficar sem, sei lá, beber na quarentena. Quais são os benefícios que isso está trazendo? Eu estou ajudando alguém? Isso está causando bem? Porque muitas vezes pode ser que eu me privar de alguma coisa gere um bem para minha família, ou gere um bem para outra pessoa. Tudo bem. Mas se é só para o meu ego, se eu estou só me chicoteando ali para que eu me sinta melhor pelo meu erro, Deus não quer ver ninguém sofrendo à toa. Ele não quer ver ninguém sofrendo, period, né? Ele não quer ver ninguém sofrendo, mas a gente sofre, porque a gente ainda está no mundo de provas e expiações, é natural a gente sofrer. Mas tirar proveito desse sofrimento, sofrer sem murmurar, ter a consciência de que esse sofrimento de hoje vai me gerar frutos espirituais se eu passar por esse sofrimento com a consciência de que fui eu que escolhi, que eu não tenho que ficar reclamando, que eu não tenho que ficar culpando ninguém pelas dores que eu estou passando hoje. Eu não tenho que ficar culpando ninguém. É meu. É difícil, é muito difícil. É muito difícil, porque... E, gente, a gente tem que ter consciência do seguinte, parece, às vezes, que a gente fala isso e a gente pensa, eu não estou passando nada muito assim, né, doloroso, ou nada muito, um sofrimento muito grande no momento. Então, acho que isso não se aplica a mim. Não, a gente tem que trazer isso para o nosso dia a dia, independente do grau de sofrimento. Porque muitas vezes a gente tem esses sofrimentos pequenos. É no trabalho, alguém que a gente deu bom dia, a pessoa não retribuiu. São essas pequenas coisas que a gente tem que ter consciência de que se eu passo por aquilo, né, igual o Rafael estava trazendo aqui também, essa pessoa foi rude para comigo. E às vezes ela está passando por alguma situação difícil, às vezes ela está passando... Mas isso pouco deveria me importar, porque eu quero estar intocável à grosseria do outro,
Porque eu quero ser assim, porque eu quero ser melhor. Muitas vezes pode ser porque isso nos ajuda a trazer mais para a empatia, né? Pode ser que essa pessoa está passando por uma situação difícil, pode ser que ela está com uma pessoa no hospital, mas pode ser que ela seja simplesmente cruel mesmo. Então, não quero que isso me toque, porque eu quero ser gentil com você, independente de como você está sendo comigo. E eu dei esse exemplo aqui na segunda-feira para os alunos da aula, segunda-feira, que eu sempre gosto de usar essa analogia. A gente tem que imaginar que a gente é um prédio no verão de Miami. Eu sou um apartamento, ou estou dentro de um apartamento no verão em Miami, com meu termostato ali 70 graus. Eu não gosto muito frio, não. 70, 71. E aquela ali é a minha temperatura, independente se está 120 graus Fahrenheit lá fora. O calor que está fazendo lá fora não vai mudar o meu termostato. Quem que vai mudar meu termostato? Eu. Só eu que encosto no meu termostato. Se eu quero estar 71, pode estar 120 ou pode estar 40 lá fora, que eu vou estar 71. Não me interessa o que está acontecendo lá fora. Eu vou estar 71. E é assim que eu quero ser. Não tô lá ainda não, viu, gente? Mas é assim que eu quero ser. Tô bem longe. Meu termostato vai do 0 ao 100 rapidinho, assim. É mais rápido que digital o negócio. Tá no, o meu é. O meu... Não. Mas ele vai. Mas é o que eu quero, é isso. Eu quero ser o apartamento em Miami, 71 graus, year round. O tempo inteiro, independente do que está acontecendo lá fora. A sua grosseria para comigo, ou a sua gentileza para comigo, não vai me afetar. É isso que eu quero. Isso que todos nós queremos. Muitos de nós já chegou, muitos de nós ainda está longe, mas é isso que eu quero. Então, é para isso que a gente tem que trabalhar. Quando eu penso que vem alguém e me tira do sério, me tira a paciência, se me ajuda a pensar, pode ser que ele está com a mãe no hospital. Para eu manter meu termostato, ótimo. Mas se eu não consigo pensar assim, falo, não interessa, o meu termostato é meu. Você não vai encostar seu dedo aqui no meu termostato, não, por favor, é meu. Vou ficar no 71. E continuo sendo gentil. E continuo fazendo aquilo que eu quero fazer. Sem reagir, né? Aquilo que eu gosto sempre de mencionar. É muito melhor agir do que reagir. Eu quero continuar agindo a 71 graus. Eu não quero reagir à sua grosseria e virar 100. Eu quero ficar aqui no 71, eu vou agir. Eu vou tomar responsabilidade daquilo que eu estou aprendendo. Muito interessante o que o Rafael trouxe para a gente. A falta de informação alheia com o que diz respeito a isso, a crescimento espiritual, a gente está aqui estudando. A gente é responsável pelo outro. Se ele está sendo grosso comigo, eu é que tenho que dar um banho nele de gentileza, para ele ser tocado pelo amor divino, através de mim. É minha responsabilidade o irmão grosseiro. Eu posso fazer o quê? Eu posso tocá-lo com gentileza. Pode ser que ninguém mais o toque. Pode ser que seja por isso que ele é assim. Pode ser que ele seja assim, não porque tem alguém no hospital, ou não porque está com uma doença na família, porque talvez ninguém o tenha tocado com gentileza antes. Eu já dei um exemplo aqui para vocês, mas sempre que eu toco nesse assunto me faz lembrar. Meu filho, quando eu era pequenininho, ele estava no kindergarten, devia ter 5 anos, né? E ele falou, chegou em casa um dia triste, falou, mãe, eu tô muito bravo, porque esse menino não me deixou entrar no clube dele. Eu falei, que clube? O clube dos meninos, não sei o quê. Eu falei assim, Lorenzo, chega amanhã, abre seu próprio clube, o clube dos meninos que usam óculos mais legais, faz o seu próprio clube. Tá bom. Aí ele foi e falou assim, mãe, eu abri meu clube, mas eu tô triste que eu não pude entrar no clube do fulano. Eu falei assim, filho, é difícil mesmo, né? Ele é. Mas não tem problema, filho, seja, né? Continue sendo cordial com ele, esse é o problema dele e tal. Aí no dia seguinte ele chega, mãe, eu quero levar brownies pro Julian. Eu falei, por quê, filho? Ele te deixou entrar no clube dele? Ele falou assim, não, mas eu quero que ele aprenda uma lição, porque antes de falar, eu tinha falado com ele, a lição, se você vai estar sendo rude com ele não vai estar aprendendo nada de novo. Se você for bonzinho com ele e gentil com ele, isso é uma lição, porque se ele só sabe ser rude com os meninos, que a gente teve esse comentário antes,
para ele não vai ser novidade nenhuma. Por que você não ensina algo novo? Aí no dia seguinte foi que ele falou, quero fazer brownies pro Julian. Falei, ah, por que ele te deixou entrar no clube? Ele, não, eu quero ensinar uma lição para ele. Falei, ah, que lindo, então vamos. Aí a gente fez os brownies, ele levou, deu pro amigo dele, o menino não deixou ele entrar no clube de qualquer forma, mas ele levou os brownies e quis levar, e quis ensinar a lição. É isso, o nosso irmão, que é muitas vezes rude com a gente, tem os motivos dele, e muitas vezes esse motivo pode ser porque ninguém nunca estendeu a mão, porque ninguém nunca o recebe com um sorriso, com um bom dia, ele não sabe nem reagir para aquilo, às vezes nem responde, porque, nossa, cara estranho, dando bom dia para as pessoas. A gente é responsável por isso, a gente é responsável por despejar, por deixar luz que a gente recebe aqui, espalhar. Nós podemos espalhar. E nem sempre. Tem dia que a gente também tá, né, assim, precisando mais do que temos para oferecer. Nem sempre. Mas se a gente tem consciência de que as provas, as pessoas difíceis, as situações desafiadoras, eu escolhi, e que agora eu fico querendo recuar, porque quando aparece algo difícil é mais fácil recuar do que passar. É minha responsabilidade passar por aquilo sem murmurar. Esse estudo que eu estava fazendo sobre, eles perguntam a espiritualidade, é possível um espírito recuar diante a prova? E a gente vê muitas vezes, os casos que a gente vê muito, espíritos que já estão aqui e não aguentam e se suicidam, espíritos que, enquanto o corpo estava sendo gerado, desistem, aí a mãe tem um aborto espontâneo. Mas eu li algo que eu nunca tinha prestado muita atenção, que são os espíritos que recuam diante a prova por se desesperarem e murmurarem. E isso a gente vê com muito mais frequência. A gente está recuando diante de algo que nós mesmos escolhemos. E aí vem um espírito aqui, dando um relato na revista Espírita, ele fala, eu recuei diante a minha prova e hoje o meu sofrimento é muito maior. Porque se eu escolhi passar por aquela prova e desistir porque ficou difícil, isso não quer dizer que eu não vou precisar passar por ela eventualmente, eu vou ter que passar. Mas eu desistindo daquilo, naquele momento, vai me causar uma dor muito maior do que se eu tivesse escolhido passar por aquela prova com cabeça erguida, e às vezes nem de cabeça erguida, chorando, caindo, tropeçando, mas passei. Muito melhor do que desistir. Porque se eu desistir, é a mesma coisa de um aluno na escola que desiste do ano e daí a pouco vai ter que fazer de novo se ele quiser se formar. E a gente quer se formar, não quer? A gente não quer chegar lá no termostato 71 o ano inteiro, a gente quer chegar lá. Então a gente vai ter que passar. Não adianta, se a gente recuar diante a prova, reclamar, achar que é injustiça, achar que eu não mereço isso e tudo mais, a gente só está adiando. A gente só está adiando. Porque, eventualmente, a gente vai ter que passar por aquilo. Deus nos permite passar por aquilo. Aí, voltando ao início aqui do item. Mas mesmo assim, mesmo eu sabendo que eu preciso passar por aquela prova e por aquela expiação, eu posso pedir para que minha prova seja mais leve. Deus está sempre nos amparando. Mesmo quando as coisas estão muito difíceis, parece que não tem solução, a gente sabe que Deus está ali com a gente. A gente tem que abrir o canal para que a gente possa conseguir sentir aquele abraço, aquele apoio que tá ali. Ele não dá prova nenhuma maior do que a gente poderia aguentar. Quando a gente escolhe os nossos gêneros de provas antes de reencarnar, é porque eu tenho condições daquilo. Se eu não tenho, a espiritualidade que está ali me auxiliando vai falar assim, olha, vamos deixar isso aqui para a próxima, porque eu acho que vai ser muito. Então, as que eu venho com elas é porque eu tenho condições de passar.
Eu tenho condições de passar sem murmurar, sem me desesperar. E é para isso que a gente estuda, e é para isso que a gente vem aqui, para que a gente possa receber essas provas e conseguir passar por elas sem desespero. Sabendo que a gente tem apoio, sabendo que a gente tem um respaldo espiritual muito maior do que a gente consegue enxergar. Mas a gente consegue sentir quando a gente abre o coração, quando a gente abre as portas, o canal para a espiritualidade, a gente consegue sentir o respaldo gigantesco que a espiritualidade, que nós temos da espiritualidade superior, dos nossos espíritos protetores, de Jesus e de Deus, porque ele criou cada um de nós. E se ele criou cada um de nós para sucesso, a gente tem condições. A gente só precisa se lembrar disso. Na hora que o bicho pega, na hora ali do vamos ver, a gente respirar, se acalmar e lembrar que eu sou uma criatura divina. Eu estou com Deus o tempo inteiro, Ele está comigo o tempo inteiro. Estou eu com Ele o tempo inteiro? Porque Ele está comigo o tempo inteiro. É só abrir o canal, é só conectar a sintonia que a gente vai sentir. A gente sente na hora. Então, gente, essa lição e todas essas lições, né, desde a lição de abertura até agora, vem nos chamar a atenção para isso, de que todos nós vamos passar por provas, porque precisamos delas. Todos nós precisamos delas, inclusive das expiações, para a gente se purificar, para a gente se depurar, para a gente deixar para trás coisas negativas que fizemos e que já não queremos mais fazer. Passamos por aquilo e agora passo à frente. Nos preparamos para a próxima prova, porque até a gente chegar no grau de Jesus, ou num grau bem superior ao que a gente está agora, até lá a gente vai ter muita prova. Mas faz parte. A gente sabe, igual o Wallace falou, para você se tornar um médico, para você se tornar um engenheiro, para você se tornar um profissional muito qualificado, né, comparando aqui a um Jesus no grau espiritual, a gente precisa passar por muitas provas. Mas quando chegar lá, a gente vai estar apto a fazer muita coisa. E a gente vai ter chegado num grau de felicidade. E é para isso que a gente está trabalhando. Então, que nós, os cachorros continuam. Então, que a gente possa fechar os nossos olhos, fazer a nossa prece de encerramento. Possamos continuar nessa sintonia, conectados a Deus, nosso Pai, Criador, maravilhoso, de tanta luz, de tanto amor para conosco. Muito obrigada, Pai. Somos eternamente gratos pelas oportunidades que o Senhor nos dá, pelo carinho, pelo apoio, pelo conforto, pela luz que o Senhor derrama em nossos caminhos. Nós possamos levar isso, espalhando para outros irmãos que também merecem tanto do Senhor, e que muitas vezes o Senhor está trabalhando através de nós, que possamos ter essa consciência de que a gentileza que eu faço para um irmão nada mais é do que o Senhor trabalhando através de mim. Que o Senhor possa manter isso vivo em nossas consciências durante essa semana, onde teremos as nossas pequenas e grandes provas, cada um de nós. Aos amigos espirituais dessa casa, nosso muito obrigada. Abençoe a todos nós, as nossas famílias, aqueles que estão em casa. Muito obrigada. Que assim seja. Bom, gente, então agora a gente vai passar para o passe. Lembrando que o passe não é obrigatório.